Então vamos iniciar a disciplina de circuitos elétricos 2, estudando os elementos armazenadores de energia, capacitor e indutor. Então em circuitos elétricos 1, nosso foco era somente no elemento resistivo, né? Agora a gente vai introduzir o capacitor e o indutor como elementos de circuito. Uma vez que a excitação vai ser uma excitação alternada, e com isso esses elementos eles também são capazes de limitar a corrente. Então o capacitor é um elemento de circuito formado por duas placas condutoras separadas por um material isolante, também conhecido como dielétrico. Então essa definição é amplamente divulgada no ensino médio. A unidade de capacitância é o Faraday, e aqui nós temos fotos de vários capacitores, desde os pequenos capacitores aos maiores, né? E a diferença de potencial nos terminais do capacitor é dada por essa expressão, ou seja, ela é diretamente proporcional à quantidade de cargas armazenadas no capacitor. Então, o capacitor é um elemento que armazena energia de campo elétrico devido à polarização das cargas elétricas, né? Uma placa contém excesso de cargas positivas e a outra placa contém excesso de cargas negativas. Entre elas, nós temos um material dielétrico e a existência de um campo elétrico. Então aqui nós temos a simbologia para representar os capacitores, né? E a partir da equação de que a quantidade de cargas armazenadas em um capacitor é igual à capacitância multiplicado pela diferença de potencial, eu posso encontrar uma expressão para a corrente no capacitor. Então a gente sabe que a corrente é a taxa de variação da carga elétrica. Então a partir da equação para a carga elétrica em um capacitor, ou seja, Q é igual a CV, eu consigo derivar uma expressão para a corrente que circula no capacitor. Então a corrente no capacitor é CdV/dt. E essa equação é muito importante, porque uma variação instantânea de tensão implicaria em uma corrente infinita. Então, o capacitor é um elemento que ele não permite uma variação instantânea de tensão. Então, a partir da equação da corrente para o capacitor I é igual a C dV/dt, eu posso reorganizar essa equação, ok? Como vocês estão percebendo aí, e agora derivar uma expressão para a tensão, a diferença de potencial nos terminais de um capacitor. Então, a diferença de potencial nos terminais do capacitor é igual a 1 sobre a capacitância integral de I dt mais V0 ou V de T0. V0 ou V de T0 são duas simbologias muito utilizadas. E o que é esse V de T0? Esse V de T0 é a tensão inicial no capacitor. Então, se o capacitor encontrava-se inicialmente descarregado, pode-se desconsiderar esse termo porque ele é zero. Então, vamos fazer esse exercício aqui, tá? O capacitor de 1 nanofarad possui uma diferença de potencial entre seus terminais, que foi dada. Calcula a corrente no capacitor. Então pausa o vídeo, tenta resolver bem tranquilo esse exercício, só para fixar o conceito. Então, lembrando que a derivada do seno é o cosseno e que a corrente no capacitor é CdV/dt, então a corrente no capacitor vai ser a capacitância que foi dada no problema multiplicada pela derivada da tensão. Então aqui nós temos a capacitância multiplicada pela derivada da tensão, substituindo o valor da capacitância, nós temos a expressão para corrente no capacitor. Aqui nós temos um outro exercício, né? Vamos pausar esse exercício aí, porque ele quer a corrente no capacitor em T igual a 1 milissegundo, e ele fornece um gráfico que mostra como que a diferença de potencial varia no capacitor ao longo do tempo. E ele quer exatamente a corrente em 1 milissegundo. Pausa o vídeo aí e tenta resolver esse exercício, que ele é um pouco mais interessante.
Ok, então vamos à solução do problema. Então, em t igual a 1 milissegundo, a gente consegue perceber que a diferença de potencial nos terminais do capacitor, ela cresce de acordo com uma reta, né? Então, por exemplo, se eu, ao invés de 1 milissegundo, eu quiser saber qual é a corrente em 4 milissegundos, visualmente eu consigo já determinar. Por quê? Porque em 4 milissegundos a diferença de potencial é constante, 5 volts. Então, se a diferença de potencial é constante e igual a 5 volts, a derivada da diferença de potencial é zero. A derivada de uma constante é nula. Logo, a corrente também vai ser. Mas entre 0 e 2 milissegundos, que é o intervalo de interesse aqui para o problema, eu tenho uma variação que é de acordo com essa reta, né? Então, a gente chegou nessa equação aqui, obtendo a equação da reta que passa pelos pontos 0, 0 e 2 milisievert. Ok, então obtemos essa equação e agora a corrente é muito simples, né? A corrente é CdVdt. Ok. Então a gente chega na corrente que é igual a 1 mA. Então também é um problema bem tranquilo. Energia armazenada em um capacitor. Então a gente sabe que a potência é a taxa de variação da energia. Então a partir desta equação, eu posso agora derivar uma equação para a energia. Okay? Então onde eu tenho a corrente I, eu coloco lá CdVdt. E aí agora eu tenho essa expressão para a energia no capacitor, que é 1 meio de CV ao quadrado. Então guardem essa expressão aí que ela vai ser muito útil, tá? 1 meio de CV ao quadrado é a energia armazenada no capacitor. Capacitores em série. Então, se eu tenho capacitores em série, eu posso aplicar LKT, eu tenho essa expressão, substituindo a tensão pela expressão que nós obtivemos para a tensão no capacitor, eu percebo que eu tenho a integral que é comum. Então, se eu tenho uma integral que é comum, eu posso, aquela expressão entre parênteses é exatamente equivalente ao capacitor equivalente. Então, se eu tiver N capacitores em série, a capacitância equivalente é 1 sobre C equivalente, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, até a quantidade de capacitores que eu tenho em série. E se eu tenho agora N capacitores em paralelo, agora para chegar a uma expressão que me permita calcular o capacitor equivalente, eu posso aplicar LKC a esse nó. Então, aplicando o LKC a esse nó, eu chego nessa expressão e mais uma vez eu tenho agora um termo comum em cada termo do somatório, que é dVdt. Então, coloco-os em evidência de tal forma que a minha capacitância é equivalente à soma das capacitâncias que estão em paralelo. Bem, agora o nosso próximo elemento armazenador de energia é o indutor. Nós já vimos o capacitor e agora vamos ao indutor. A unidade de indutância é o Henry, ok? E uma vez que o capacitor armazena energia de campo elétrico, o indutor ele armazena energia de campo magnético. Então a gente vai envolver aqui para chegar em uma expressão para o indutor, vai envolver aqui os conceitos de eletromagnetismo, lei da indução de Faraday, fluxo concatenado. Então, uma vez que eu tenho uma corrente aí circulando pelo indutor, eu tenho um fluxo magnético que é o fluxo concatenado. Então, é o fluxo que flui através das espiras que compõem esse indutor. Então, o fluxo concatenado é o lambda, que é igual a Nφ, onde N é o número de espiras do indutor e Φ é o fluxo magnético. Então, em um indutor linear, o fluxo é diretamente proporcional à corrente. A indutância é a constante de proporcionalidade. Então, eu poderia escrever aqui que lambda é proporcional a I. Então, para tirar essa proporcionalidade e colocar uma igualdade, eu tenho que inserir uma constante de proporcionalidade. Nesse caso, essa constante é a indutância. Então, de acordo com a lei da indução de Faraday, a taxa de variação do fluxo magnético é igual à diferença de potencial nos terminais do indutor, ok? Então, a força eletromotriz induzida é igual à taxa de variação do fluxo concatenado.
Então essa é a expressão derivada da lei da indução de Faraday. O que nos permite chegar a essa expressão, VL é igual a L dI dt, onde a gente já percebe, de forma análoga ao capacitor, que o indutor é um componente que não permite uma variação instantânea de corrente, porque uma variação instantânea de corrente produziria uma força eletromotriz induzida infinita nos terminais desse componente, ok? Então, a partir da tensão da equação para a tensão do indutor, LDI dt, a gente consegue derivar uma expressão para a corrente. Mais uma vez, o termo I de T0 é a corrente inicial no indutor. E a energia armazenada é derivada da mesma forma, uma vez que a gente sabe que a potência é a taxa de variação da energia, a energia vai ser o quê? Vai ser a integral da potência. Então, substituindo V por LDI dt, a gente chega nessa expressão, ok? Onde a energia armazenada no indutor é 1 meio de Li ao quadrado. Então, da mesma forma que fizemos para os capacitores, indutores em série, a gente pode substituir por um indutor equivalente, que é igual ao somatório da quantidade de indutores em série. Indutores em paralelo, a gente pode substituir por essa expressão, né? Então, 1 sobre indutor equivalente é igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 mais quantos indutores estiverem em paralelo. Então, esse exercício aqui, vocês podem dar uma pensada, dar uma pausada, e aí depois eu mostro sua resposta para vocês, que é bem simples, tá? Então, uma vez que a corrente é proporcional ao fluxo concatenado, eu posso substituir a corrente por lambda sobre L. E aí eu chego nessa expressão, onde a energia é 1 meio do fluxo concatenado ao quadrado dividido pela indutância. Então, um indutor de 40 mili possui uma corrente I dada por essa expressão. Calcula o fluxo concatenado e a energia armazenada em T igual a 1 sobre 30 segundos. Então, o fluxo concatenado é LI, o indutor foi dado, eu substituo simplesmente o indutor e na expressão da corrente o tempo 1 sobre 30. Então, eu tenho 2 miliweber. E a energia, a gente acabou de ver que é 1 meio do fluxo concatenado ao quadrado sobre a indutância. Então, tem um fluxo concatenado e tem uma indutância, eu também tenho a energia. Então, sobre elementos armazenadores de energia, eu vou ficando por aqui, tá?